Obrigado, viu, gente? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu começar com um recadinho hoje. Teremos no sábado, dia 26, às 15 horas, o nosso café filosófico. O tema é: podemos ser o que queremos ser? Vai ser uma palestra em vídeo e vai ter depois um debatezinho. Sintam-se à vontade, todos convidados. É um evento gratuito e depois tem café com pipoca no final, tá? Começa às 15 horas, é só chegar. Vamos lá, gente. Domingo, vou abaixar para ficar melhorzinho, né, no microfone. Assim, eu vou subir o microfone para você na hora que você chegar, tá? Gente, domingo, vamos lá. Início de semana para muitos, o último dia da semana para os outros, né? Independente de, vamos começar aí as nossas vibrações da semana, para que tenhamos todos aí uma boa semana, os nossos agradecimentos, né? Então peço a todos que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Obrigada, Senhor, por estar presente em nossos lares durante a semana, auxiliando-nos em nossas decisões, sejam elas fáceis ou difíceis, mantendo a harmonia em nosso lar, equilibrando nossas emoções e sentimentos nas horas mais difíceis. Obrigada, Senhor, pela saúde dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Obrigada, Pai, por mais um dia nos permitir respirar, estar presentes aqui para receber um ensinamento de amor. Obrigada, Pai, por seguir nos auxiliando todos os dias de nossa vida, mesmo que em algumas horas nós não sejamos capazes de perceber. Obrigada aos mentores da casa, que vocês ofereçam ao nosso amigo que fará a preleção no dia de hoje toda a energia necessária para nos passar um aprendizado de fácil aceitação. Assim seja, graças a Deus. Vamos ver se vai precisar. Não vai. Acho que dá, né? Tem as perninhas curtas. Ou dó. Que distância eu fico do meu amigo aqui pra... Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá, seja feliz. Eu não tenho muita intimidade com isso aí. Seja feliz. Bom dia, pessoal. Bom dia de novo, né? Então, o que mais me atrai quando eu sou convidado para vir fazer uma palestrinha, para que a gente possa conversar um pouco a respeito de algum assunto espírita que a gente acha que sabe alguma coisa, é que quando a gente chega aqui a gente vai recebendo insights do que vai acontecer na nossa palestrinha. É impressionante. A gente encontra o Radamés, encontra o Vitório, e aí o Vitório começou uma conversa comigo assim: é muito bom a gente pensar hoje, não sei quanto tempo faz que a gente comunga esse pensamento de que um dia esse corpo vai naturalmente perecer e nós vamos continuar vivo e ter uma consolação de poder encontrar pessoas que são caras ao nosso coração, muito caras, queridas até o ponto de que às vezes a gente comete alguma injustiça com os outros em função
daquele amor excedente, excedível, com alguém que partilha com a gente, às vezes vai se saber quanto. E aí eu lembro de estar comentando, eu não vou entrar nisso, porque essa palestra é do Vitório, ele que vai fazer. Mas eu gostaria de falar que, enquanto o Vitório falava, eu pensava assim, tudo é uma questão de conexão, tudo é uma questão de todos nós, não é exceção para ninguém, nós temos que estar conectados. Obviamente que a primeira conexão de todos nós como espíritos e filhos de Deus é com Ele, é com a grande harmonia universal, o grande amor universal. O nome não tem realmente uma importância maior do que aquela que nos induz a ter um pensamento otimista, aberto e esperançoso. A primeira conexão é com Ele. É tão forte isso que depois de eu viver 60 e poucos anos, eu juro que eu consegui entender aqueles que falam Jesus, Deus nosso Pai. Jesus é um Espírito tão elevado, tão grande, tão diferente da gente por Ele, pela construção que Ele fez dele mesmo, baseados, lógico, nas leis que Deus assim o determina, que Ele parece um Deus mesmo. Ele tem, sabe, Ele é onisciente, onipotente, todas as particularidades intrínsecas do nosso Criador? Não, porque Ele é uma criatura de Deus. Ele mesmo falou muitas vezes: eu vim em nome do Pai, eu sou filho do homem. Então Ele se colocou nessa situação, nessa posição de humildade. Eu estou aqui falando em nome do Pai, mas Ele mostrou para todos nós, há mais de 2000 anos atrás, que Deus é Deus, e Ele era Ele, e Ele estava fazendo o necessário, aquela batalha que a gente sabe que nós vamos ver no estudo de hoje, que é assim mesmo, o negócio para todos nós, e Jesus não tinha benesses nenhum, Ele era fundo de reserva espiritual para entender o que a harmonia universal estava preparando para Ele. Então, depois de viajar por esses caminhos, você vem para fazer uma palestrinha e de repente você começa a conversar com o Vitório, com o Radamés, com esse, com aquele, e você vai vendo que aquilo que você estava pensando faz sentido. Tudo é evolução. Para a gente chegar no que nós estamos estudando hoje, nós tivemos que chegar até aqui. Não cai do céu, não vem, sabe, assim, toma aí. Não, a gente tem que ir evoluindo. Se vocês tiveram a oportunidade de ver aquele livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né? André Luiz com Chico Xavier, vocês tomaram contato com alguma coisa bastante científica, uma coisa bastante difícil, tem que ter conteúdo intelectual para entender, e tem coisa que não se entende, pode até a gente por associação querer entender alguma coisa, mas a gente percebe que dali tem coisa para a gente aprender muito.
e por muito tempo. E aí forma essa ideia que a gente conversou hoje de manhã também. Tudo é evolução. Tudo tem que ter evolução. Tudo tem que ter aprendizado. Tudo tem que ter um caminho. Então vocês podem ter certeza, porque eu tenho essa certeza. Tudo isso, tudo que a gente vê na história do mundo ou na história da humanidade, colaborou para a gente chegar aqui, onde nós estamos hoje reunidos. Por diversos caminhos, sim, por diversos caminhos. Mas todos nós fomos permeando, buscando. Essa é a nossa grande energia interior. Nós fomos buscando. Nós não fomos se contentando. Ah, mas eu mesmo nessa vida aqui teve um tempo que minha mãe falava: acorda menino, vai para a missa, e eu ia. Eu também ia. Não estava entendendo muito bem. Mas a partir do momento que eu estava entendendo a minha frustração de primeiro acordar de domingo e depois ir na missa, que eu não entendia nada do que estava acontecendo, eu comecei a questionar. Por que é que eu preciso fazer isso? Eu chego lá e volto para casa e nada acontece, entendeu? Não, aliás, acontecia. Como era há muito tempo atrás, eu e os outros coleguinhas da rua fazia aquelas armadilhas na rua de terra para os meninos de meinha branca, porque nós não tínhamos meinha branca, afundar o pé na armadilha e a gente estava rindo. Acontecia isso. Você fala, mas então você... Então tudo é uma questão da gente questionar, pensar e refletir. É o que essa obra faz. Essa não. Essas obras todas que a gente toma contato. Todas elas vocês podem ter uma ideia muito forte de que ela está falando com você mesmo, pedindo para você refletir, pedindo para você pensar primeiro e depois refletir. Porque pensar é diferente de refletir. Pensar, depois a Cris explica, mas pensar é bem diferente de refletir. E nós todos fazemos isso, em diversos graus. E hoje a lição é uma lição que, vamos dizer assim, difícil, né? Dá por quê? Dores da alma. O que quer dizer isso? Nós estamos mexendo com material mental, comportamental, psicológico. Que incomoda a gente. Mas, como diz a grande filósofa Araci, bateu, leva para você que é seu, entendeu? Então, todos os capítulos abordados pelo Hamed, através do Kiko, do Francisco Espírito Santo Neto, são coisas que ele observou, é material de estudo. Hoje eu faço uma ideia toda particular. Às vezes, antigamente, lá atrás, eu via, gostava e gosto muito de André Luiz. Nossa, André Luiz é um cara muito inteligente. Ele é. Só que tem uma equipe enorme por trás, trazendo conhecimentos e aproveitando o gancho para falar: André, tem isso aqui também. A mesma coisa acontece com essa equipe que a gente dá o nome de Hamed, é ele que representa. Mas eu tenho certeza que isso tudo, cada item, cada tópico, cada coisa que vocês verão, tudo isso estudado com muita profundidade, não importa o título, importa que são doutores, pesquisadores,
interessados em trazer uma coisa muito importante, um lenitivo, um atenuador psicológico para que a gente possa lidar com essas coisas. Porque assunto de hoje, posso falar, Cris? Baixa autoestima é uma coisa que dói. E eu cheguei à reflexão que baixa autoestima, ela não é um sarrafo dessa altura aqui, ó. Ah, eu tenho baixa autoestima. Ah, então eu tô aqui. Eu posso ter baixa autoestima que está aqui, me incomoda um pouquinho e tal. Às vezes eu olho no meu irmãozinho e falo, nossa, por que ele é mais bonito que eu? E às vezes, ó, a minha baixa autoestima está quase me levando ao suicídio. Então são sentimentos que a gente lida de uma maneira muito complexa. Não é assim linear. Linear está aqui porque Hamed trouxe para a gente assim, ó. Presta atenção nessa fitinha aqui, ó, para você conseguir fazer um raciocínio a respeito daquilo que a gente observa que pode ser a provocação de uma baixa autoestima nos seres espirituais encarnados e desencarnados. Então ele, como todo trabalhador do Cristo, ele está dando caminhos. Ah, mas então pode ter outras coisas? Claro, claro, pode ter muito mais coisa. Pode ser que daqui alguns séculos a gente se encontre de novo e fala... Você lembra quando a gente falou lá da baixa autoestima? A gente falou de um assunto que, no caso aqui eu estou olhando, seria o materialismo. Então, mas tem uma coisa mais importante que isso, porque nós vamos descobrindo, e qualquer livro bom que vocês peguem, vocês vão ver que estudos se aprofundam, se esclarecem e nos dá luz, e tem cara, se vocês me permitem, que esse aí dá a luz total de uma vez só. Deus. O resto de todos nós, estamos ainda na verdade relativa. E assim tem que ser, para a gente poder aprender a viver. E o mesmo Hamed que hoje vai tocar nesse ponto assim, é frágil, assim, eu pego esse livro, Dores da Alma, e falo, caramba, dá uma incomodada. Ele traz um insight, num livrinho desse tamanhinho, que se chama Águas da Fonte, e que eu quero ler antes de começar, rapidão. Ele fala assim, ó, numa sentença desse livrinho, ele fala assim: quando despertarmos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós. E então perceberemos que não eram propriamente nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de vê-los. Uau, profundo, né? Fala a verdade. Quando despertarmos a nossa consciência. Mas peraí, nós não despertamos? Nós temos leve traços na personalidade, não sei se é assim que fala, característica nossa de ter essa consciência, assim, mas é leve, vocês podem acreditar, não é?
Ah, mas é assim, assim, o Chico Xavier. Ah, bom, calma, né? Eu falei do sarrafo aqui, tudo na vida é assim. Nós temos consciência. Nós falamos sobre isso. Nós chegamos até aqui. O que a gente quer? A gente quer continuar e queremos nos estimular para falar, vamos para frente. Nós temos muito a ser conquistado ainda. Então, Hamed está dizendo para nós assim, viu? Calma, não fique triste e nem se perca no caminho. Você está mexendo com coisa que vai construir você. Como alguém eu ouvi falar aqui, alguém falou, a gente aprende com as coisas que precisamos. Acho que foi a Jana que falou até na oração dela. A gente aprende com as coisas que a gente tem que resolver, fazer. Das nossas necessidades é que causa em nós reflexão, pensamento e resistência e resiliência para que a gente mude o nosso curso. Então, Hamed está falando a mesma coisa, ó, cada vez mais a nossa consciência vai estar desperta, vai estar acesa, vai estar iluminada, vai estar recebendo influxos divinos, associado à sua boa vontade, para que você comece a entender que não são os seus conflitos os seus problemas, é o jeito como você olha para ele. Hoje é até difícil você falar, como assim, o jeito que eu... Se você pegar lá atrás, lá como o Romano via a relação dele com a esposa, com os filhos e tal, você vai ver que você fala, pô, tá um negócio aí que é meio tonto, meio besta, né? É só a questão de falar, desculpa aí. Então é o jeito que a gente olha para a coisa. Então eu queria falar antes isso. Somos entidades, seres, que estamos recebendo direto o influxo divino para que a evolução aconteça. Às vezes escutamos, foi você que falou também, às vezes escutamos isso, às vezes escutamos, às vezes não escutamos, não. Às vezes ele tem que insistir, 1, 2, não sei quantas vezes, pois ele insiste. Nós não sabemos direito nem como fazer isso, mas ele insiste. Olha nós aqui. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo, nós estamos querendo mudar, ser o que nós ainda não somos, temos vontade. Mas o fato é que nós estamos tentando. Eu acho que essa é a maior qualidade de todos nós. Nossa, vai ter um monte de coisa. Você está falando de alto, baixa estima, um negocinho tão besta. Não é tão besta assim, mas é isso. Bateu, leva o que é seu. Se você já sentiu essa falta de, pô, eu não sou capaz, você tem alguma coisa para resolver nessa área dentro de você. E não depende de ninguém, nós vamos ver aqui. Então eu vou ler muito rapidamente os 2 tópicos que Hamed tocou, mostrando assim, ó, tem como, pensa nisso. Se você não está afim de pensar, aí você está com problema, se você não quer pensar sobre isso. Não quer refletir sobre isso, aí você está com problema. Que é o que o nosso amigo faz, né, Vitória? Ah, isso é muito complicado demais. Não chegou o tempo dele ainda, mas vai chegar. Ele já pôs uma estampa lá, é muito complicado, esse troço. É assim que é gostoso, mas também não é tanto assim. Então, o que Hamed fala a respeito da baixa autoestima? A criatura materialista precisa crer que é superior para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido que vive.
Essa sentença ela é bastante autoexplicativa. E não se ofenda, nós somos materialistas. Pelo simples fato da gente estar carregando um corpício desse aqui, a gente já tem alguma coisa de materialista. Você fala, mas você está querendo dizer que a gente precisa ser materialista? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que não dá para ser anjo vestindo um corpo desse que não. Você tem que cuidar dele, você tem que, como eu vi numa mensagem muito bacana essa semana, nós temos que cuidar do corpo como ele se fosse eterno. É isso. Nós temos essa responsabilidade, mas nós temos a responsabilidade de poder equilibrar isso e não ficar prestando atenção só no que leva à eternidade do corpo, porque nós sabemos que ele não é eterno. Eterno é o espírito. E do teu espírito você cuida como fosse morrer amanhã. Olha que bacana! Então você, quando você olha para dentro de você, você tem que estar sempre preparado e olhando se a malinha está do teu lado, porque pode ser assim. Agora o corpo, faz favor, cuida dele direitinho. Não vai dar porcaria para ele comer, né? não sabe assim, cuida dele, cuida dele. E para cuidar do corpo, você tem que cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos. Eu já disse uma vez e acredito muito firme nisso. Você não é aquilo que você, não é o que os outros pensam. Você não é aquilo que você pensa, mas você é aquilo que você sente. É sentir a vida. Nós estamos partindo para um outro estágio da vida e nós temos que sentir, ter um sentimento, uma coisa que, vamos dizer assim, até ontem, para a grande maioria de nós, não era assim. Aí, nesse tópico, ele vem falar de complexo de inferioridade, conjunto de ideias, é bastante rico o texto. Eu sei que a maioria de vocês tem o livro e lê. Vale a pena. Eu vou ficar com esse resumo, sabe? Como nós temos ainda muito de materialismo em nós, o materialismo provoca essa crença que nós somos superior. É lógico que eu sou mais bonito que o Vitório. Não é assim que a gente pensa? E o Vitório pensa ao contrário, fala, esse gordinho é feio. Fala, isso aí é materialismo? Nós não somos diferentes um do outro. Somos iguais perante o Criador. Então, alguma coisa de materialista, nós temos sempre alguma coisa para fechar mais um pouquinho, ou abrir um pouquinho, para que a gente possa ter uma vida equilibrada. E isso causa em nós, eu falei no começo, um atenuador para que a gente não ache a nossa existência insignificante, ou que falte sentido para ela, porque ela não é assim. A nossa vida é cheia de significado. Há muito tempo atrás, que o próprio homem, sozinho, por assim dizer, descobriu que a vida tem muito significado. Então nós temos que não nos esconder. Psicologicamente, eu tenho certeza que tem umas palavras melhores para colocar, mas essa que eu sei falar para vocês. O nosso amigo que é citado aqui nesse primeiro capítulo, Alfred Adler, não sei se a pronúncia está certa, ele fala assim, atrás dessa atitude arrogante da pessoa que tem baixa autoestima e se esconde atrás
dessa arrogância toda, ele fala: a tendência à arrogância, delírio, megalomania, preferência pela ostentação fazem parte do cortejo daqueles que possuem uma interiorizada depreciação de si mesmos. Então, essa é a parte da reflexão. Você começa a refletir se isso, porventura, pode estar acontecendo com você, para você se proteger, como se fosse uma árvore bastante robusta mesmo. Se você não está, vamos dizer assim, caprichando na arrogância sua, para se esconder dessas coisas. Na verdade, você, dentro de você, você está se sentindo incomodado, fraco, baixa autoestima. Muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, deixaram-se. Esse é um grande problema nosso. Muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, deixaram-se contagiar por crenças materialistas no decorrer dos séculos e nos diversos lugares onde viveram. Como nós somos produto desse passado, não vamos ficar ligados ao passado, porque para nós o que importa é o presente, porque no presente a gente constrói o futuro. Mas somos, sim, produto de um passado espiritual. A gente provavelmente se contagiou ou por facilidade, ou por não querer pensar no assunto. É muito difícil. Deixou rolar, entendeu? Então, até escrevi a mão aqui, ó. Se refletirmos nas nossas ações, perceberemos que existem, sim, conceitos materialistas nas nossas decisões. E nós temos conceitos materialistas, que a gente poderia ficar aqui dando exemplo do que pode acontecer, que é materialismo da minha parte. Tudo um carro novo, porque não é porque eu preciso, é porque o meu está velho. Será? Não é assim que acontece, gente? Eu preciso de uma casa maior, porque meus filhos agora... Então, nós temos coisas que você fala assim, meu pai falava muito isso para mim, ele falou, sabe uma coisa? De vez em quando a gente precisa ter umas ilusões na vida, a gente e tocar para frente, né? E eu gosto de som, eu quero comprar um som bom, né? Eu gosto de futebol, vou torcer logo para o Palmeiras, né? Então, a gente tem umas ilusões para que satisfaçam a nossa condição interna, mas a gente acha dentro de nós várias situaçõezinhas que você fala, tem alguma coisa que é materialista, assim, não precisava disso, mas agora já foi mesmo, eu já pedi. Porque o que Jana falou, vocês vão ver no Café Filosófico, podemos ser tudo o que queremos ser? Podemos. Pesado esse tema também. No segundo tomo, vamos dizer assim, em que Hamed puxa, qual seria a causa? Mas não se esqueça, ele puxa assim, linear o assunto. Isso não acontece assim. É fácil da gente ver junto isso. Eu tomo invertida no meu trabalho. Aí eu falo assim, caraca, eu sou tão ruim assim, eu não tenho condição de fazer o que o Zezinho faz. Pô, eu sou tão bom quanto ele. Vá tomar. Então, atrás da baixa autoestima, no meu modo de entender, Cris, tem raiva, frustração pra caramba. São outras coisas, até a beleza física, como eu dei o exemplo do meu amigo aqui,
causa isso na gente. Você olha, né? Você fala, eu podia ser um cara mais ajeitadinho assim. Então é complexo mesmo. O negócio ele não é assim, ele é e a gente tem que lidar com tudo isso, que é necessário para a construção de nós, espíritos encarnados e desencarnados. Pois o segundo tomo ele fala assim, é a segunda sentencinha aqui que eu achei muito autoexplicativo. O sentimento de inferioridade ou de baixa estima associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um autodesnivelamento das coisas pessoais. É quase que consequência assim, direta, né? A gente realmente às vezes como diz a minha esposa, ela usa muito essa sentença, que a gente baixa muito a calça, porque a gente se sente inferior e quando você vê, você já está com a cabeça bem abaixo, né? E era assim a posição? Não. Principalmente essa posição psicológica de falar, eu queria colocar o meu ponto. O que tem você falar, eu queria colocar o meu ponto? Mas a pessoa, às vezes eu enfrento situação que a pessoa não quer nem ouvir falar. Quem perdeu foi ele, não foi você. Se a pessoa não te dá essa possibilidade de você mostrar, né, como Einstein deve ter recebido um monte disso. Ele deve ter recebido um monte de esse velho caduco aí. Quem perdeu é as pessoas, é a sociedade, é a humanidade. Não perca você. Você não faça desse jeito. Não leve a sua cabeça mais baixa do que um ponto em que você fala, até aqui é humildade. Eu estou tendo humildade científica. Daqui para baixo, eu vou fazer o que eu fazia quando eu era bispo lá em Roma. Senhor! E aí eu punha tudo a perder, até a cabeça, né? Eu não, que eu nunca fiz isso, mas quem fez... Então, a gente tem essa, realmente é uma coisa importante na auto-baixa estima, a gente associar uma resignação exagerada em nome da humildade. E aí acontece esse autodesnivelamento das suas coisas pessoais. Você deixa muita coisa pessoal passar em branco para não criar conflito, para não sei o quê. Eu tenho uma filha que é assim. Ela briga com ela mesma, para ela não se indispor. Você fala, qual que é a vantagem disso, né? A outra pessoa nunca vai saber quem é ela de verdade. A outra pessoa nunca vai ter oportunidade de falar, ou é mesmo, né? Pode ser que ela tenha razão. Enfim, tem tantas coisas que podem acontecer. E aí eu vou ler, eu já estou acabando, prometo para vocês. Eu vou ler um texto aqui que eu achei muito legal. Fala assim, a baixa estima, olha a palavra que ele usou, ou autopiedade, isso mata nós, não é? Fala aí. Esse negócio de se sentir vítima. Eu sou uma vítima da circunstância. Sou tão bonzinho. Pode nos levar a ser vítimas de nós mesmos, pois estaremos somatizando essas emoções negativas em forma de doenças. Isso está mais do que provado.
99% das doenças que nós temos somatizada no corpo foi causada por isso. Mas peraí, você também é daqueles bicho grilo que fala que tudo é energia. Eu sou, mas a energia, ela já começou lá atrás, quando você começou na abertura, sabe? Mexe com o ácido gástrico, mexe com as sinapses nervosas, e não sei o que, quando você vê, você está somatizando no seu corpo um monte de coisa. Tudo provocado por quem? Por você. Aí nós chegamos a uma brilhante conclusão: Deus não castiga ninguém. Somos nós. Nós castigamos nós mesmos. Porque Deus é perfeito, mas eu sou um traço. Viu? Você é filho dele. Se ponha ereto, se ponha direito, se equilibre. Se você acha que você fez alguma coisa que não está legal, desculpa aí, hein? Eu vou de novo. Mas você não precisa ficar parado nisso de que Deus te castigou por coisa que você já fez lá. Portanto, doentes não são somente as vítimas inocentes de algum desarranjo da natureza, mas também os facilitadores da sua própria moléstia. Mexer com gente inteligente é duro, né? Você vê, quando eu achei que eu estava falando certo, veio o Hamed aqui, viu? Tem uns caras que machucam os outros, sim. Mas, fora eles, tem os caras que, como você, eu sei, eu estou falando de mim mesmo, isso eu sei. Os facilitadores da própria moléstia. Quando eu vejo, estou doente. Estou resfriado. Eu estou resfriado nada, eu não estou resfriado, eu estou desajustado, desarrumado, desequilibrado. E aí é só fazer uma oração, é só, sabe, se ligar, conexão, como eu acabei de falar lá atrás. E aí, gente, ele faz vários pontos que eu acho muito interessante no Hamed. Aqui vai para vocês algumas afirmações para você reconquistar a sua autoconfiança. Quer usar, usa. Não quer usar, não usa. Você tem coisa melhor, faça. Não deixe de fazer alguma coisa. Ele só dá spots assim. E eu não vou ler tudo não, só vou ler umas duas. Olha a primeira. Somos capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. É bom, né, ter um conselhinho assim, claro. Socializar, né, tal, pai, é bom. Eu não estou conseguindo sozinho, eu vou procurar quem possa me ajudar. Mas ele fala assim: somos capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. E são vários. Você quer ver uma coisa que hoje a gente despreza muito? A gente despreza. Tanto os mais experientes quanto os mais novinhos despreza muito isso aqui, ó. Fazemos as coisas porque gostamos, não para agradar as pessoas. Mas como é que eu vou falar para meu pai, para minha mãe, que eu não quero fazer medicina, eu quero fazer balé? Eu não falei que ia ser fácil. Eu só falei que a gente está menosprezando essa capacidade de falar. Posso falar? Não curto medicina, não vou ser um bom médico, porque hoje você falar em bom médico, só para fazer um adendo, não é só um cara inteligente, blá, 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 não, tem tanta coisa por trás de tudo isso.
E assim, gente, eu quero terminar minha palestra de hoje, não esquecendo que Hamed, ele fez o favor para a gente de ir lá no Livro dos Espíritos, pegar uma ou duas questões e respostas, e em cima dessas questões e de respostas, ele fez esse desenvolvimento de estudo que eu tenho certeza, e eu estou trazendo com toda a confiança do mundo, demorou um monte. Eu estou falando rápido e cortado para vocês, mas ele estudou muito isso aqui para chegar nesse ponto, para vir aqui e falar assim, ó, nós temos dores na alma, vamos cuidar dessas dores. Não finja que não é sua, ela é sua. Sabe, ela pode aparecer camuflada em outros sentimentos, mas ela pode aparecer. Então, reflita, preste atenção, olhe para você mesmo, não tenha preguiça de olhar para você. E assim é em todas as lições das dores da alma. Ele sempre foi lá buscar uma pergunta de Allan Kardec, uma resposta do Espírito, da verdade ou de verdade, para mim também pouco importa, mas em cima dessa resposta ele esmiuçou esse caminho que ele usou para nos mostrar sobre baixa autoestima. E para fechar, é essencial lembrarmos-nos de que sempre é possível alterar ou transformar nosso estilo de vida. Fantástico isso aqui. Nós não podemos fechar essa porta. Jamais, agora acabou, agora é o fim da linha mesmo, é isso aí, não consigo mais que isso. A gente não vai saber nunca, jamais, o que vai, daqui 150 anos, onde nós estamos, onde nós vamos estar. Então, fechar a porta é essencial, essa última sentença de Hamed. É essencial lembrarmos-nos de que sempre é possível alterar ou transformar nosso estilo de vida. Aliás, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos sempre buscando alterar quem somos. Para melhor, é lógico. Sabe, tirando. Para tanto, não duvidemos de nossas aptidões e vocações natural. Nem questionemos sistematicamente nossas forças interiores. Para obtermos autoconfiança, somente é preciso reivindicarmos valorosamente o que existe em nós por direito divino. Sabe, é outra coisa que muitos, e a gente sabe que muitos têm esse grande problema. Deus sabe que eu preciso, não vou pedir não. Isso é orgulho. É o meu jeito de falar, o que eu vou fazer? Não tem outra palavra. Senta. Né? Como diz lá Caetano Veloso, não sei, fica num cantinho escuro lá, chega uma mão na outra e lembra de Deus. Peça, é reivindicar coisas que você tem direito divino sobre elas, que é essa força interior. Então, toda vez que você briga com você mesmo e fala que você não é capaz, você está indo contra um negócio que Hamed fala. Nós estamos prontos. Nós somos criados para a perfeição. É só uma questão de... Agora, o que é mais que você quer? Você quer que seja de mão beijada? Não dá, né? Você tem que
cavocando, estudando, fazendo. Você vê, Hamed, vou saber lá eu que espírito é esse? Pois ele foi lá pesquisar, foi lá estudar, foi lá, mexeu com um monte de espíritos, sei lá se encarnados e desencarnados, e falou, ó, questão da baixa autoestima. Uma coisa é essa aqui. Então, nós temos sim todo o direito, mas a gente tem que lembrar de pedir. Não dá para a gente falar que Deus sabe o que eu quero, o que eu preciso. Entendeu? Pede, tenha humildade. Aí sim, abaixa a sua cabeça. Receba o influxo do alto, que com certeza você tem, porque é seu. Ele acabou de falar aqui. É coisa que você tem direito divino. Um bom domingo. Tudo de bom para vocês e muito obrigado pela paciência.